Boa noite, turma. Que saudade de vocês. Hoje nós vamos entrar um pouco na parte de trauma, né? Nós encerramos com as aulas, né, até no final de mês de junho, é a parte clínica, né? Então, hoje nós vamos começar a parte trauma, hoje eu vou iniciar com vocês a queimaduras. Eu vou projetar aqui os nossos materiais. Só um minutinho, por favor. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é atendimento à vítima de queimadura. É um tema assim que despenca em concurso público, então podem aproveitar dessa aula que eu tentei montar uma aula assim com os principais pontos, né? Os pontos mais importantes em uma queimadura e o que mais cobra em concurso público e também um conteúdo bem atualizado, tá? Através do PHTLS e vou tentar passar da melhor forma possível. Qualquer dúvida nós vamos nos falando pelo nosso grupo do WhatsApp. E eu quero ver se eu marco com vocês também uma reunião pelo Google Meet, tá? Semana que vem, para mim ver a carinha de cada um, né? Para a gente talvez, de repente, até faremos uma aula pelo Google Meet, né? Além dessa aula gravada, a gente pode tirar as dúvidas pelo Google Meet. E aí nós vamos dar seguimento, então, para a gente fechar, né, esse ciclo que está parado, né? Vamos finalizar essa parte, que isso é muito importante para todos nós. Então, vamos lá. Atendimento às vítimas de queimaduras, né? Sabemos que queimaduras são feridas traumáticas, então nós vamos tratar esse paciente como se tivesse sofrido um trauma, vamos fazer uma imobilização padrão, né, no atendimento ali da rua, do pré-hospitalar. E a maioria dessas queimaduras são causadas por agentes, né, sendo eles agentes térmicos, químicos, elétricos e radioativos. Esses agentes térmicos, a maioria deles é causado por calor ou pelo frio, né? Pelo aumento de uma determinada temperatura ali naquela superfície corpórea ou na queda daquela temperatura corporal. E aí, o que eu tenho que fazer nessa queimadura térmica, né? Eu vou ter que afastar a pessoa daquela fonte térmica. Por exemplo, se for um fogo, ou eu vou pedir a pessoa para rolar no chão ali, né? Para poder a terminar aquele fogo se, né, acabar, ou eu vou abafar aquela pessoa, né, usar um tecido molhado, jogar por cima daquela pessoa para poder, né, tirar aquela substância, o que está causando essa queimadura, né, a temperatura quente ali, né, alta. Assim como também o gelo, né, se eu colocar o gelo propriamente dito diretamente em cima de uma pele, eu vou causar uma queimadura, né? O gelo ele queima se eu não souber usar o gelo. E aí temos também as queimaduras químicas, que são os ácidos e as bases. Lembrando que as bases são substâncias alcalinas e elas têm alto poder, né, de penetração na nossa pele, né? Muito mais do que os ácidos. Então, na queimadura química, produto químico, eu tenho que com todos os EPIs necessários, né? Se tratando que aqui você já sabe que sempre, qualquer atendimento traumático clínico, eu tenho que estar usando o meu EPI, né? A segurança de cena em primeiro lugar. E aí, para poder afastar esse ácido, né, dessa queimadura química, eu tenho que estar com todos os EPIs necessários, dependendo principalmente de acordo com o produto químico que aquela vítima foi queimada. Geralmente, nos serviços, né, intra ou extra-hospitalar, nós temos aquela ficha FISP, né, que ela vai estar ali dando para a gente, como se fosse uma bula medicamentosa de como que eu vou tratar aquela queimadura. Geralmente no pré-hospitalar, no próprio aplicativo do tablet do sistema, já tem essa ficha me falando como que eu vou tratar esse tipo de queimadura. Então, uma novidade que o PHTLS não traz para a gente é que eu tenho que tratar, né, essa queimadura, principalmente por ácidos ou bases, eu tenho que tratar ela com água morna.
né? Ou raspar, por exemplo, é uma soda cáustica, né? Eu tenho que raspar aquela soda cáustica ali com algum, né, que seja com uma gaze seca, um tecido seco, que seja com, né, algum metal ali especificamente. O que eu tiver ali, uma madeira, eu tenho que raspar aquilo ali, tirar aquele excesso e lavar bastante com água morna ou às vezes até água quente mesmo, tá? pH TLS frisa muito bem isso, que eu tenho que lavar para ter um resultado melhor. E o ideal é tentar ter uma temperatura elevada da água para poder ter um resultado mais positivo. E aí temos também as queimaduras elétricas, né? Acontece duas coisas muito importantes nessa queimadura elétrica, que não sei se vocês já ouviram falar, que é a rabdomiólise traumática e a síndrome comportamental. E aí, essa rabdomiólise e a síndrome comportamental são duas coisas que despencam o concurso público, tanto para técnico como para enfermeiro. A rabdomiólise traumática é a destruição, né, daquela área muscular na porta de entrada ali, que é o sinal de Jelinek, né, que geralmente quando a gente vai atender uma vítima de queimadura elétrica, a gente procura esse sinal como se fosse um pontinho preto de queimadura mesmo, ali naquela região corporal, para ver como que foi, né, a descarga. A gente tem que saber também o tipo de descarga que essa vítima levou, se foi, né, de alta potência, ou se foi um choque, né, mais simples, 220, 110 volts, se foi uma coisa em casa. E aí eu vou procurar esse sinal de Jelinek, que é como se fosse uma queimadura local ali, uma pintinha preta ali de queimadura mesmo, para me saber, né, onde que passou essa corrente elétrica nesse corpo, né? E, na verdade, antes de tudo isso, na queimadura elétrica, eu tenho que afastar qualquer coisa para interromper o processo de queimadura. Então, desligar a chave geral, né? Acionar o corpo de bombeiro, que são as equipes mais adequadas para esse tipo de atendimento, mas no caso pré-hospitalar, o SAMU ele entra aqui porque a vítima pode estar evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Então, quando eu falo da rabdomiólise traumática, quer dizer que ali onde ocorreu aquela descarga elétrica vai causar aquele sinal de Jelinek, né? E aí, o que acontece nessa situação? Por que acontece a rabdomiólise traumática? Acontece que dá o aumento de potássio no sangue, que nós chamamos de hipercalemia, né? Que aí vai gerar disfunção cardíaca. Então, nisso vai causar uma arritmia cardíaca, que pode evoluir para uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, tá? E também vai acontecer também o aumento das mioglobinas nos rins, né? Porque a mioglobina, ela é nefrotóxica. Então, com isso, por isso que acontece a rabdomiólise traumática, que vai afetar os rins e também vai aumentar muito o potássio devido àquela descarga elétrica, né, que vai dar hipercalemia. Contudo, vai gerar disfunção cardíaca e a disfunção cardíaca vai evoluir para arritmia, talvez até mesmo uma parada cardiorrespiratória. Então, isso é a rabdomiólise traumática. E aí, dentro da queimadura elétrica, ainda temos a síndrome comportamental, que é o aumento da pressão dentro da fáscia, né? Nós temos uma membrana que envolve toda a nossa musculatura, que chama a aponeurose, né? Então, com isso, vai aumentar a pressão dentro dessa membrana, e aí essa lesão vai acontecer dentro da fáscia, né? Que é a fáscia que vai expandir o volume ali dentro dessa membrana e, contudo, vai evoluir para essa síndrome comportamental, né? Vai acontecer a fasciotomia, né? As queimaduras de circunferências ali, em toda aquela região daquela face ali.
Então, lembrando que na queimadura elétrica, nós temos que afastar qualquer coisa para interromper o processo de queimadura. Retirar roupas, adornos, anéis, tudo que o paciente tiver, nós temos que retirar dele, tá? Principalmente em queimaduras químicas, com ácidos e bases. Se aquela queimadura química não tiver com a roupa aderida na pele, eu tenho que retirar aquela roupa, aquele tecido que está em cima do paciente. Então, o principal objetivo de um socorrista, principalmente, é tentar afastar qualquer coisa para interromper aquele processo de queimadura. E aí nós temos também a queimadura radioativa, né? Então, voltando aqui, desculpe, a queimadura elétrica, né? Ela pode ser por eventos com raio, que a gente chama sinal de Lindbergh. Então, é uma descarga elétrica, vai cair e vai causar a síndrome, né, comportamental, dependendo da lesão, né, do músculo, de onde ela iniciar. Por isso que a gente tem que procurar o sinal, né, para poder ver de onde que essa queimadura, onde que pode ter alcançado aquela corrente elétrica que aquela vítima né, eletrocutada ali naquele momento. Se foi por um raio, se foi uma alta, né, tensão ali de eletricidade. Então, na queimadura elétrica, a gente tem que ter muita atenção a isso. Então, na radioativa, então, quanto maior a absorção, maior a lesão, tá? Então, a gente tem a síndrome da radiação aguda na queimadura radioativa. Por quê? Porque vai ocasionar, nesse tipo de queimadura, vai ocasionar náuseas, vômitos, diarreia, lesão cutânea, né? A pessoa vai talvez ter hiperemia, lesões na pele, né? Os leucócitos, vai ter queda de leucócitos, queda das plaquetas, queda de hemácia. Então, por isso que a gente denomina a síndrome da radiação aguda na queimadura radiativa, porque na queimadura radiativa, as células, elas vão ter mais danos ali mais rapidamente do que nesses outros tipos de queimadura, né? Que são as térmicas, as químicas, as elétricas. Então, por isso que a queimadura radiativa é muito grave, porque ela vai ocasionar essa síndrome da radiação aguda. E aí, esses agentes são capazes de produzir um calor excessivo, né? Que vai danificar os tecidos corporais e acarretar a morte celular, que aí vai causar a destruição parcial ou total da pele e de seus anexos, né? Por isso que vai acometer, né, inclusive as camadas mais profundas, como o tecido subcutâneo, músculo, tendões e ossos. Lembrando que, né, nós temos que pensar que a pele é o nosso maior órgão, né, nosso corpo humano. Então, a queimadura, ela é muito importante saber queimadura, porque é um órgão muito importante. Então, e esses órgãos são os mais atingidos por esse tipo de acidente, queimadura, né? Ela é considerada como o maior órgão do corpo humano, como eu já disse, e a parte do organismo que recobre e protege a superfície corporal. Porque a pele, ela vai atuar como uma barreira protetora contra a atuação dos agentes físicos, químicos e bacterianos. E aí aqui eu coloquei essas duas imagens para mostrar para vocês os tipos de característica de queimadura, né? Nós temos vários tipos de queimadura, temos queimadura grau 1, 2, 3 e 4. Teve um ano aí que teve literaturas que tirou o grau 4, né? E colocou, não tirou o grau 4, mas colocou como grau 5, são as outras, as superfícies mais profundas da nossa pele, né? Do nosso organismo. Porém, nessa imagem eu quis colocar aqui para vocês entenderem que eu tenho queimadura bolhosas, né? Que vocês vão ver mais na frente, que são as queimaduras de segundo grau. Eu tenho as queimaduras mais profundas, que são de terceiro e quarto grau, e tem as queimaduras, né, de primeiro grau, que são só queimaduras superficiais, queimadura solar, né? A insolação, a famosa insolação, aquela queimadura de quando a gente vai para a praia, que é muito branquinha, assim como eu, quer ficar bronzeada, né? Fica ali, eu vou para a praia, eu vou chegar morenaça,
acha que tem que ficar lá esturrucando no sol, e aí você não vai se bronzear, você vai ter uma queimadura de primeiro grau. Isso é muito comum acontecer, né? Principalmente nós branquinhos. E aí, as causas das queimaduras, né? Ela pode ser por fogo, por objetos quentes, por água fervente ou a vapor, substâncias químicas, irradiações solar ou choque elétrico. Foi o que eu falei anteriormente, que foi mais para ilustrar mais, para vocês entenderem mais as causas. E aí, recordando um pouquinho da anatomia da nossa pele, né, para vocês entenderem como que funciona o processo da queimadura no nosso organismo. A nossa pele, ela é dividida, né, em 3 camadas, que é a epiderme, derme e o tecido subcutâneo. A epiderme, ela é o nosso tecido superficial, parte de cima da nossa pele, onde tem o nosso pelo. A derme, ela é mais profunda, né, ela pode ser até 10 vezes mais espessa do que a epiderme. Vocês podem ver aí na figura que temos a epiderme, depois tem a derme, que aqui já começa algumas né, os folículos capilares, né, o piloso, já tem glândula sudorípara. E aí nós temos o tecido subcutâneo, que é o tecido mais gorduroso, né, que fica acima dos músculos, que vocês vão ver que são bem subcutâneo mesmo, é gordura mesmo. E aí nós temos o nosso músculo, e aí nesse músculo são os vasos sanguíneos, né? E aí, aqui vocês estão vendo essa imagem, nós temos uma pele normal, que não está atingida a borda, né? Os folículos estão aqui, ó, perfeitamente ilustrados, as bordas estão com cores, né, normais. E aí nós temos a queimadura de primeiro grau, que vocês vão ver que a parte, né, da epiderme, ela está hipermeada, né, avermelhada. Aqui vocês estão vendo que na queimadura de segundo grau nós já temos uma bolha, queimou superficialmente, mas também já aprofundou um pouco mais, mas já surgiu bolha. E a de terceiro grau já pegou, né, a epiderme, a derme, tecido subcutâneo, e já vai quase praticamente pegar a parte muscular, que é a queimadura de quarto grau. E aí, uma vez que a queimadura pode evoluir com o passar do tempo, né, é aconselhável não fazer o julgamento final da profundidade nas primeiras 48 horas. Por quê? O que acontece? Principalmente quando se trata de uma queimadura térmica. Essa vítima ela tem que ser muito bem acompanhada, assistida ali no intra-hospitalar. Por quê? Porque, principalmente se for queimaduras de vias aéreas, né, superiores, se for perda de cílios, né, se tiver fuligem em rosto, em nariz, essa vítima tem que ser muito bem acompanhada, porque ela pode ter inalado muita fumaça, por exemplo, né, aquele gás ali. Então, pode acontecer que nesse período de 48 horas, essa vítima tenha uma queimadura, né, de vias aéreas inferiores devido a isso. Então, um período né, da assistência, da vigilância desse paciente, dessa vítima de queimadura, é de até 48 horas. Então, durante esse período, a gente vai caracterizar superficial ou profunda. Vai depender, claro, né, do tipo de queimadura que essa vítima apresentou. Que tipo, né, qual foi a causa dessa queimadura. E aí nós temos já, né, as características das queimaduras, eu falei brevemente. Vamos ver mais profundo agora, que as queimaduras de primeiro grau, ela vai envolver somente a epiderme, né? Vão ficar vermelhas, muito dolorosa, arde muito essa queimadura, e ela resolve-se em cerca de uma semana. A pessoa fica vermelha, fica usando cortisol, protetor solar, e é uma queimadura que tem muito risco de desidratação. É uma queimadura dolorosa, mas não é uma queimadura tão dolorosa igual a de segundo grau, né? Porque a de segundo grau, ela vai envolver a epiderme e as porções variadas da derme subjacente. Então, ela pode ser classificada em superficial ou profunda, né? Elas têm bolhas, né, com aparência brilhante, com a base mais úmida. Se não tratada adequadamente, pode se tornar de terceiro grau.
Então, essa vítima tem que ser encaminhada rapidamente para o intra-hospitalar. Essas bolhas não vão ser estouradas na rua, não vão ser estouradas em casa, o pré-hospitalar não vai estourar essa bolha, tá? Então, eu tenho que encaminhar essa vítima com as bolhas para poder ser feito o tratamento adequado dentro do intra-hospitalar. E aí, tende a cicatrizar de 2 a 3 semanas, e se profunda, podem requerer tratamento até cirúrgico. Então, quanto mais rápido essa vítima for socorrida e encaminhada ao intra-hospitalar, mais chance de melhora, ali, assim, o tratamento ser mais precoce para essa vítima. E aí? E as bolhas? Devemos romper as bolhas? É o que eu falei, né? A bolha ocorre quando a epiderme se separa da derme e é preenchida pelo fluido proveniente do extravamento de vaso. Né? Aquele edema é causado pelo extravasamento dos vasos. À medida que a bolha cresce, ela vai pressionar o tecido lesionado. Então, com isso, vai dar muita dor. Então, a queimadura de segundo grau é uma das queimaduras mais dolorosas que tem. Tá? Então, eu vou ter que manter essa bolha intacta, impedindo a absorção de antibióticos tópicos. Tá? Porém, o ideal é não rompê-la, até que a vítima esteja recebendo assistência adequada. É muito comum, às vezes, a gente ter em casa a sulfadiazina de prata, né? Muitas vezes as pessoas compram, né, essas queimaduras, pasta d'água, essas pomadas em farmácias. Queima, passa. Posso até passar, mas eu não vou estourar bolhas. O ideal não é passar nenhum tipo de produto, né, nesse tipo de queimadura. Eu tenho que esperar chegar no intra-hospitalar para poder ver a avaliação médica, para ver a necessidade de romper e entrar com antibiótico tópico adequado. O mais usado é a sulfadiazina de prata, mas não são todas as pessoas que vão poder usar esse tipo de antibiótico, porque a sulfa geralmente é uma substância que dá muita alergia corpórea. A pessoa tem que ser muito bem avaliada, porque não resolve passar uma pomada por conta própria e complicar mais o problema, né, o meu problema. E aí, a queimadura de terceiro grau, ela vai acometer a espessura total da pele. São lesões, no geral, seca, esbranquiçada, semelhante, né, a couro. Fica uma coisa mais endurecida, né, independente da raça, da cor. Geralmente vai ficar é muito comum ser uma lesão endurecida, amarronzada para bem escurecida, mais para preta. E em casos graves, a pele parece chamuscada, né, com trombose de vasos sanguíneos, cheio de vasinhos ali aparentes. E aí os pacientes vão sentir dor, pois ao redor estão presentes queimaduras de primeiro e segundo grau. Então, a queimadura de terceiro grau, geralmente, ela é muito mais dolorida que a de segundo grau, exatamente porque existe ali ao redor daquela queimadura de terceiro grau a queimadura de primeiro e segundo grau. Foi o que a gente falou anteriormente. Dependendo do tipo de produto que essa vítima queimou, principalmente se for um produto químico, né, que é o ácido, ele queima mais do que as bases, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai ali queimar superficialmente. Se a pessoa não souber tratar aquilo ali, retirar rapidamente aquilo ali, ela vai continuar queimando, vai gerar queimadura de segundo grau. Se não for socorrida, não souber o que fazer, vai gerar queimadura de terceiro grau. Então, por isso que a queimadura de terceiro grau, principalmente se for uma queimadura química, ela vai causar uma dor extrema. E aí é uma imagem de queimadura de terceiro grau. Estão vendo que, né, a vítima está esbranquiçada, está bem amarronzada, escurecida. Esse membro aqui como se diz, é uma vítima muito grave, tem que ser rapidamente tratada, encaminhada para o centro de queimado, né? Lembrando que o centro de queimado nosso em Minas, ele é o João 23, é a maior referência, né? Na verdade, é uma referência mundial em queimadura, em tratamento de queimadura, tá? O centro de tratamento de queimadura do João 23 é fantástico. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vocês vão se enlouquecer, porque é muito bacana. Então, esses tipos de pacientes geralmente vão ser transferidos todos para o João 23.
E aí nós temos a queimadura de quarto grau, né, como fala o PHTLS, são queimaduras que vai acometer todas as camadas da nossa pele, né, todas. Geralmente vai pegar epiderme, a derme, gorduras, né, que é o tecido subcutâneo, músculos e até ossos. São as vítimas carbonizadas, né? Então, são queimaduras que a vítima não vai sentir dor. Geralmente, né, dependendo do grau dessa queimadura, a vítima, né, da quantidade de queimadura, né, da extensão da queimadura, a vítima vai até a óbito, né? Então, vai pegar tecido adiposo, músculo, ossos e até mesmo órgãos internos, tá? É uma queimadura muito grave, geralmente ela é fatal mesmo. Então, quais são as nossas condutas iniciais? Primeiramente, avaliar a cena, isso em qualquer atendimento pré-hospitalar, principalmente, eu vou avaliar a cena. Se as roupas estiverem, né, em chama, eu não vou deixar a pessoa correr, porque eu vou propagar mais aquele fogo, né, vou causar mais a combustão do ar e do oxigênio com o fogo. Então, se necessário, eu vou até empurrar essa vítima, derrubar ela no chão, jogar alguma coisa molhada, um cobertor, né, uma manta molhada, uma roupa molhada por cima dessa vítima para poder abafar aquele fogo, né, ou um tapete que seja, ou até mesmo eu vou pedir essa pessoa para rolar no chão com esse cobertor, com esse tecido que eu joguei sobre a vítima. E aí, em seguida, né, vou procurar auxílio médico imediatamente. Queimadura, a gente não se brinca com queimadura, a gente não perde tempo com queimadura. Ou nós vamos acionar o serviço de urgência, né? Ou nós vamos tentar encaminhar essa vítima o mais rápido possível para o hospital, seja no nosso próprio carro. E aí, o que eu não posso fazer, né, com uma vítima com qualquer tipo de queimadura? Eu não vou tocar a área afetada. Lembrando que eu vou sempre estar com pelo menos um par de luvas para me tratar essa queimadura. Né? Não tentar retirar pedaços de roupas grudados na pele. Se necessário, recortar em volta da roupa que está sobre a região afetada. Às vezes é muito comum a blusa queimar, ficar aderida na pele, mas a borda da camisa ficou ali. A gente pega a tesoura, faz aquele recorte, deixando o que está grudado na pele ali colado. Eu não vou puxar essa parte que ficou colada na pele do paciente. Nada de usar creme dental, manteiga, maisena, pomada, né? Ou qualquer outro produto doméstico que os antigos, né, tinham, falam, né? Tem algumas pessoas leigas que ainda acham que isso ainda é o ideal. Eu não vou passar nada de produto doméstico nenhum em cima dessa queimadura. Né? Não vou cobrir, né, a queimadura com algodão, porque o algodão ele vai aderir ali naquela região queimada, vai causar mais dor, vai queimar mais aquela parte ali afetada. Não vou usar gelo ou água gelada para resfriar a região, então eu vou sempre deixar, né, o PHTLS fala que queimadura acima de 10% ela tem que ser não pode ser resfriada, porque uma vez que eu queimo, né, uma quantidade extensa do meu corpo, eu vou perder muita temperatura, porque ali eu perdi todas as minhas terminações nervosas, né, eu perdi a função daquela pele, porque a função da nossa pele, uma delas não é térmica. Então, se eu tiver uma queimadura de grande extensão, eu vou ter uma queda de temperatura muito brusca. Então, eu não posso resfriar muito essa vítima. Então, até 10%, o ideal é lavar aquele local com água corrente e dependendo, né, do produto químico, se possível água morna ou quente, como o PHTLS nona edição disse, né? Então, para tratar essa queimadura tem que saber a porcentagem, por isso nós vamos ver mais na frente a regra dos nobres, que ela é muito importante. Qualquer profissional da enfermagem tem que ter noção da regra dos nobres, para ter uma noção imediata de quantos por cento que eu tenho de queimadura, para eu saber como que eu vou tratar essa queimadura. Se eu posso aquecer esse paciente, se eu posso resfriar esse paciente, como que eu vou tratar aqui. Então, eu não vou usar gelo de forma alguma, porque o gelo, ele é uma das causas de queimadura térmica, né, por resfriamento, ele vai dar uma queimadura por queda de temperatura dentro daquele local, então não vou usar o gelo também nesse caso. E aí, na avaliação primária, né, para tratar aquela vítima, lembrando que aqui vai entrar o ABCDE,
Por isso que eu dei essa sopa de letrinhas desde o início do nosso curso, porque vocês vão ver o ABCDE em toda a vida de vocês. Qualquer atendimento de primeiros socorros que vocês vão fazer, vocês vão ter que saber essa sopa de letras na ponta da língua. Então, numa queimadura, principalmente na avaliação primária, a primeira coisa que eu vou avaliar é as vias aéreas, que é o A, abertura de vias aéreas, né? Eu tenho que chamar a ajuda médica para poder desobstruir essa via aérea, porque às vezes a pessoa não teve uma queimadura corpórea, né? Externamente, você não está conseguindo, você não viu a queimadura, mas você viu fuligem de fogo nas vias aéreas superiores, que é nariz, boca, talvez tenha até no ouvido, os cílios queimados, né? Você vê que os cílios foram queimados, então quer dizer que aquilo ali, a vítima inalou, né? Muita fumaça, aquela fumaça que ela inalou, pode ser que esteja queimando as vias aéreas inferiores, né? Aquele edema causado pelo excesso de calor que ela ali respirou, pode estar afetando as cordas vocais. Então, eu tenho que manter a abertura de vias aéreas pérvia, né? Por quê? Porque eu tenho que ficar de olho, conversando com a vítima, ver se essa vítima está respirando, se ela tem esses sinais externos de queimadura, né? Que é a fuligem, né? Do fogo ali. Quer dizer que essa pessoa inalou muito calor. Então, tem que ficar esperto, porque é um tipo de vítima muito grave. Ela pode vir a ter um edema de glote rapidamente. Então, se a gente não chamar ajuda médica para avaliar essa vítima rapidamente, se essa vítima não for entubada rapidamente, essa vítima vai ter um edema de glote, vai entrar uma parada respiratória, cardiorrespiratória, e geralmente é uma vítima fatal. Porque uma vez que teve edema nesse glote, o médico não consegue entubar mais, não consegue introduzir nada, né? A não ser que ele vai fazer uma cricotomia, uma traqueostomia de urgência para poder salvar essa vítima. Se ele tiver, né, no intra-hospitalar, pode ser que ele ainda consiga fazer uma traqueostomia ali naquele momento e ele consiga salvar essa vítima, tá? Nem sempre é possível sem dispositivo invasivo, o que eu falei. Às vezes ali, na própria cena, a vítima está andando, Glasgow 15, orientada, mas inalou muito calor, ela tem um grande risco de rapidamente, em 5 minutos, 10 minutos, você ali atendendo ela. Se você não for esperta, essa vítima pode já cair inconsciente em parada cardiorrespiratória e você não conseguir mais ressuscitar essa vítima se você não tiver um atendimento médico imediato. Então, sempre vou fornecer oxigênio e máscara facial com reservatório de alto fluxo. Então, queimadura de vias aéreas superiores, vítima consciente, PH-TLS, deixa bem claro, que eu tenho que utilizar uma máscara de Venturi no mínimo, ou aquela máscara facial com reservatório, que é o ideal, de alto fluxo de 10 a 15 litros, principalmente se tiver uma oximetria ali no local abaixo de 94%. E aí é uma vítima que eu tenho que estar sempre vigilante, sempre ali acompanhando ela o tempo inteiro, né? A assistência não pode ser falha, porque pode ter muitas mudanças ao mesmo tempo que o paciente está conversando com você, de repente ela já vai estar perdendo a consciência ou estar talvez até com sinal já do engasgo, né? Porque a glote está fechando, pode vir causar um edema de língua em queimaduras, né? Em suspeita de queimaduras, tem que ter atendimento médico imediato, porque essa vítima vai ter um edema de glote, vai entrar em parada cardiorrespiratória. Então, por isso é tão importante eu usar as vias aéreas. A letra A, primeiramente, para me avaliar essa questão, porque senão eu vou perder essa vítima muito fácil. A letra B, eu vou avaliar a respiração, boa ventilação, correto? Então, como está a respiração dessa vítima? O tórax está expandindo? Está expandindo simetricamente? Está com uma boa expansibilidade, né? Uma amplitude adequada? Está os dois lados iguais, né? Tem algum sinal de queimadura no tórax dessa vítima? Caiu água quente no tórax dessa vítima? Né? Tem circunferências de queimadura, né? Bordas ali. Às vezes foi uma água quente, queimou, ficou vermelho, aquelas bordas vermelhas, mas não tem bolha. Então, isso tudo tem que ser avaliado na letra B. Eu tenho que fazer uma boa inspeção, né? Avaliar bem ali,
ver a respiração, expansibilidade de tórax, né? Ver se aquela vítima está com uma boa respiração, para poder eu estar fazendo esse atendimento. E aí, a letra C é a circulação, que aqui na queimadura também a gente vai tratar ela como uma circulação. Por quê? Na vítima queimada, o risco de evolução por choque hipovolêmico é muito grande, né? Então, eu tenho que oferecer líquido, uma hidratação oral, se a vítima estiver consciente, ou se ela não estiver consciente, eu já tenho que infundir um acesso venoso nessa vítima, pôr volume corrente nessa vítima, de preferência, um Ringer lactato, que é muito utilizado nas queimaduras, porque é uma solução, é um cristalóide mais completo, tem potássio, sódio, como na queimadura a gente viu lá anteriormente no início da aula, que a gente perde muito potássio, né, e aumenta muito o sódio. Então, o Ringer lactato ele é muito utilizado nessa situação por causa disso. A perda de potássio ela é muito prejudicial no nosso organismo. E aí a gente vai entrar nos 3 P's e 2 H's, né? Que é as causas das paradas cardiorrespiratórias que eu falei no início do semestre, né? Que vai ser a hipercalemia, que é aumento, né? A perda do potássio, hipovolemia, que é a perda do volume, né? Eu estou perdendo volume ali, perdendo líquido, né? Estou perdendo calor, então vou ter um choque hipovolêmico por esse motivo, né? Os 3 P's, a gente vai ver pulso, vai ver, vai entrar toda aquela questão de sinais e sintomas ali da parada cardiorrespiratória. Então, tem que avaliar isso tudo no C. Minha perfusão capilar, meu pulso, eu vou ter que avaliar tudo, né, aquele contexto geral da circulação espontânea, para ver se essa vítima está evoluindo para algum choque hipovolêmico. E aí, a letra D, eu vou ver o estado neurológico dessa vítima, né? Eu vou avaliar o Glasgow, se essa vítima já está confusa, se ela já está falando com palavras desconexas, se ela está me respondendo bem, se ela consegue me falar o que aconteceu, o tipo de produto que ela se ingeriu, né? Ou ela queimou, como que foi, qual foi aquela descarga. Então, o estado neurológico aqui também, ele é muito importante. E aí, agora, a letra E é a exposição, né? Eu tenho que ver o que ocorreu aquilo, qual foi a causa daquele tipo de queimadura naquela vítima. O ambiente em si, né? O ambiente que está muito calor, um ambiente frio, né? Então, eu tenho que expor completamente essa vítima. Como eu disse, né, uma das poucas aulas de trauma que a gente já teve, que a exposição de vítima, ela é proibida ser feita em local público. Geralmente, quando essa vítima está sendo socorrida por algum serviço de pré-hospitalar, né, essa vítima tem que ser encaminhada para dentro da ambulância e ser exposta exatamente dentro da viatura. Eu vou ter que retirar roupa, retirar adornos, né? Eu vou ter que afastar tudo aquilo ali que vai, ao fazer com que a queimadura, ela fica ali, piora aquela queimadura. Então, eu vou ter que retirar, afastar aquilo ali, para poder evitar que aquela queimadura, né, continue ali e a vítima piore o quadro dela. Então, o grande queimado, ele não consegue reter seu próprio calor corporal, né? Portanto, devemos evitar a hipotermia, né, utilizando camadas e cobertores, né, no local, protegido do vento e do frio, né? Então, assim, o grande queimado, ele perde muito calor, cai muito a temperatura, ele perde temperatura. Então, por isso que o PHDLS fala que até 10%, o ideal é resfriar aquela queimadura. Acima de 10% de superfície corpórea, a gente tem que aquecer, porque o grande queimado ele não consegue reter calor, ele vai perder temperatura, vai cair a temperatura. Por isso que eu tenho que aquecer o grande queimado. Então, o ABCDE, ele tem que ser muito bem feito para poder ser tratado de uma queimadura. Qualquer queimadura que seja térmica, seja química, seja elétrica, seja radioativa, tá? Então, tem que ter muita atenção no ABCDE. Uma vítima bem tratada é uma vítima que ela é feita avaliação primária, ABCDE. PHDLS deixa isso bem claro. Então, ABCDE vocês vão levar para a vida inteira de vocês, principalmente em vítimas de trauma, principalmente em vítimas de queimadura. Vocês não podem esquecer desse ABCDE. E aí entra a avaliação secundária, né?
que é a interrupção do processo de lesão. Eu vou irrigar com grande volume de água, de soro, né? Que seja, se precisar, de resfriar aquela região, vou resfriar, foi o que eu falei, acima de 10%, tem que tomar cuidado. Então, na avaliação secundária, eu fiz a BCDE, vi a gravidade da vítima, eu já vou para avaliação secundária. Consegui tratar o BCDE, eu vou para avaliação secundária. A avaliação secundária, eu tenho que saber interromper o processo daquela queimadura. Se eu vou ter que aquecer, se eu vou ter que resfriar, então eu vou ter que saber tratar isso, né? Eu tenho que realizar curativos. Aí vai entrar a parte do curativo, se eu vou ocluir com atadura, gaze e jogar manta térmica nessa vítima, se eu vou funcionar um acesso venoso, se eu já vou fazer um analgésico para dor. Geralmente a regulação médica já te pede para administrar dipirona, talvez até já uma morfina em esquema de soro, um tramal, né, uma medicação venosa, porque são queimaduras grandes, queimaduras muito dolorosas. Então, essa vítima tem avaliação secundária, vai entrar toda essa questão dos cuidados da enfermagem naquele momento, né? O ABCDE vai ser na avaliação primária e já na avaliação secundária eu vou saber se eu vou ter que resfriar, se eu vou ter que aquecer, que tipo de curativo que eu vou fazer, se eu vou usar uma medicação já endovenosa, já entrar com cristalóide, para aquela vítima não ter risco de evoluir para um choque turbulento. E também entra na avaliação secundária, eu tenho que saber estimar a extensão da queimadura e calcular a reposição volêmica adequada. Geralmente, quem calcula a reposição volêmica adequada dessa queimadura é a regulação médica. Isso é uma prescrição médica, tá? Enfermeiro e técnico de enfermagem pode até ser que consiga fazer essa avaliação, porém, há um médico que vai decidir qual que é a reposição volêmica que esse paciente vai precisar. E aí, o que eu tenho que saber na ponta da língua é a regra dos 9. Eu tenho que ter pelo menos uma noção para me passar para o médico ali, assistente, quantos por cento de chance que teve aquela queimadura. Qual foi a estimativa de porcentagem da queimadura daquela vítima. E aí, a regra dos 9 é exatamente essa que vocês estão vendo aí na imagem, que eu tenho cabeça do adulto, eu tenho 9% de queimadura. Se queimou toda a minha cabeça, eu vou somar 9%. E aí eu tenho a parte anterior e posterior, tórax superior, eu vou ter 18%, né? Tórax e barriga. O períneo, ele é simplesmente 1%, né? De 1% de extensão de queimadura, porém é uma das queimaduras mais graves que a gente tem, queimadura de períneo, de membros inferiores e vias aéreas, principalmente em criança, é considerada queimadura de muita gravidade. Tem que ser uma vítima muito bem tratada, rapidamente tratada, porque ela vai ter danos, muito danos, né, depois nos pós-cuidados, nos pós-operatórios ali. Quintaúna teve mais ou menos uns 5 anos atrás, 2 crianças na várzea da Olaria, quem ainda aqui conhece deve ter ouvido falar nesse caso. Eles caíram, né, na várzea lá, no fogo lá, na areia quente, e aí, por minha infelicidade ou felicidade, eu tive o prazer de poder atender essas crianças. Tiveram queimaduras de membros inferiores, a regulação já orientou para quem viu essas crianças gritando, né, por causa do fogo, ele orientou colocar elas debaixo de uma torneira de água, se fosse só as pernas, para poder resfriar aquilo ali, né, para eles não continuarem queimando. E aí isso foi feito, só que aí uma das crianças pegou a região perínea, pegou braços, pegou tórax. Então, quando a gente chegou no local que a gente foi avaliar mesmo a situação da criança, uma das crianças foi até de helicóptero para o João 23, porque ela queimou o períneo, queimou membros inferiores, queimou o tórax. Então, foi uma criança que ficou muito tempo no CTI do João 23. Porém, é uma criança que até hoje eu acho que ela precisa de uma assistência de uma equipe multidisciplinar, principalmente da fisioterapia, né, porque perdeu muito tecido, muita pele. Então, para poder reconstruir aquela pele ali é por muito tempo. Até gostaria que se alguém tivesse, conhecesse, né, soubesse desse caso, se conhecesse a família, me trouxesse notícias depois para ver se essas crianças já estão numa vida normal,
porque eu sei que foi 3 anos depois, eles ainda estavam tendo reabilitação de fisioterapia, né? É uma criança que teve grandes sequelas. Mas eu sei que estão bem, né? Graças a Deus estão em casa com seus pais, né? Irmãos, família. E eu tô falando isso para vocês terem noção da gravidade de uma queimadura, principalmente queimadura térmica, tá? Em criança de membros inferiores, períneo, face, né? É muito perigoso. Então, a regra dos 9, né? Ela é muito importante. Aí, continuando aqui, os braços, né? É 9% cada braço, a perna é 18% cada perna, o dorso é 18%. Em homens, 0,5% a palma das mãos, a regra das palmas, 0,5%, e em mulheres, 0,4%. E aí, no bebê, muda aqui a cabeça do bebê comum, né, da criança, ela é maior que do adulto, é 18%, o dorso continua a mesma porcentagem, a parte anterior do tórax, né, e abdômen continua também a mesma porcentagem, e 1% períneo, 13,5% em cada perna e em cada braço. Então, isso aqui vocês têm que saber. Isso despenca em concurso público, despenca em qualquer prova que vocês vão fazer. Vocês têm que saber a regra dos nomes. Considerações especiais para queimadura química é que a queimadura química é uma das queimaduras mais graves, né, que a gente atende, porque elas causam lesões, grandes lesões na pele. Quando elas são ingeridas ou absorvidas, causam lesões nos órgãos internos. Então, por isso são queimaduras especiais. A gente tem que ter uma consideração mais especial no atendimento dessa vítima de queimadura química. E quando elas são inaladas, elas vão causar dano ao sistema respiratório, né? Podendo levar à falta de ar e até a insuficiência respiratória. Foi o que eu falei anteriormente da importância da letra A. Porque às vezes a vítima não teve nada. Na hora que você faz a expensão corporal, não tem nenhum tipo de queimadura, porém tem fuligem no nariz, tem cílios queimados, são vítimas que têm que ser muito bem vigilantes com elas, porque são vítimas que podem ter o edema de glote, principalmente se você vê que a língua, se ela queixar para você que a língua dela está engrossando, que ela está sentindo a língua aumentada, isso tem que ter um atendimento imediatamente médico, porque essa vítima pode estar tendo uma queimadura de glote, ela vai evoluir para a parada cardiorrespiratória. Então, é uma vítima que tem que ser entubada imediatamente. E aí, eu tenho que retirar roupas, né, e acessórios contaminados com aquele determinado produto, principalmente sapato, meia, extremidades, eu tenho que deixar livres, né. Claro que eu vou sempre estar com o meu EPI, eu vou ter cuidado para não me contaminar. Primeira coisa a se fazer, gente, sempre, qualquer tipo de atendimento, principalmente numa queimadura, é eu me proteger com o nosso EPI. Eu vou lavar o local com água corrente exatamente por 10 minutos, principalmente se for os olhos, eu vou usar um tempo mais determinado de soro fisiológico, né? Algumas literaturas falam que até 15 minutos, outras falam até 30 minutos, vai depender do seu destino, né? Vai depender daquele local, do protocolo daquele local de atendimento. Se for um intra-hospitalar, geralmente o médico pede para aquecer o soro e lavar bastante soro aquecido ali dentro do intra-hospitalar. Aquele, né, vai lavar a visão bastante, mesmo que faz aquela irrigação com soro fisiológico. Ou eu vou cobrir o local com pano úmido e limpo, e eu vou procurar uma ajuda sempre, imediatamente, porque é uma das queimaduras muito graves. A gente tem que estar muito atento no atendimento dessas vítimas de queimaduras químicas. As lesões por inalação de fumaça é uma das maiores causas de morte em incêndio. Essa imagem aí, vocês estão vendo que, não sei se vocês lembram, mas é a imagem daquela boate Kiss que teve em Rio Grande do Sul, parece, né? Já tem muitos anos isso. Então, qualquer vítima com queimadura de face, fuligem no escarro, rouquidão, chamuscamento de sobrancelha ou pelos nasais é suscetível à lesão por inalação. Eu falei que o tempo inteiro. É uma das vítimas que mais tem que ter atenção,
porque são vítimas graves, que vai evoluir com uma parada cardiorrespiratória, porque essa vítima está inalando, aquela inalação ali vai estar queimando as vias aéreas inferiores, vai estar queimando a glote, então vai ter um edema de glote, vai fechar vias aéreas, vai entrar em insuficiência respiratória e essa vítima vai entrar em parada cardiorrespiratória. Ela tem que ter um atendimento imediato, né? Porque senão ela vai virar uma vítima fatal. Então, os sinais e sintomas podem se manifestar após dias. Quais são eles? Né? Então, às vezes a vítima, ela inalou pouca fumaça, foi para o hospital, tá bem, parte pulmonar ali, né? Na ausculta médica, sem sibilos, sem roncos, sem crepitações, a vítima está saturando bem, está respirando bem, está com uma boa expansividade torácica. Essa vítima tem que ser avaliada até 48 horas, porque é muito comum, no período de 24 horas, essa vítima que inalou fumaça, ela vinha ter depois sinais de ronquidão, edema de língua, tosse. Então, essa vítima tem que procurar uma ajuda médica. Então, inalação por fumaça também é uma das, né, tipo de lesão gravíssimas em queimaduras que tem que ser muito levada em consideração. E aí, nas queimaduras elétricas, a destruição muscular com liberação de potássio e mioglobina. Foi o que eu falei, né? A síndrome comportamental, né, que a gente teve, que eu falei, e a rabdomiólise traumática, por causa da mioglobina dos rins, né, que ela é nefrotóxica, e o aumento do potássio no sangue, que vai causar a hipercalemia, que é um dos Hs, vai gerar uma disfunção cardíaca, vai gerar uma arritmia cardíaca e vai evoluir com a parada cardiorrespiratória. Por isso que essas são as considerações importantes nas lesões por inalação de fumaça, nas lesões de queimaduras elétricas, né? E nas queimaduras químicas também, que eu falei no slide anterior. E aqui, ó, vocês vão verem nessa imagem que a urina aqui já está escurecida, quer dizer que isso aqui teve muita perda de potássio, teve um aumento da mioglobina, então já tem que fazer um exame dessa diurese para ver como que está a avaliação renal dessa vítima. Essa vítima, você pode perder essa vítima por causa do aumento da mioglobina. E aqui vocês estão vendo que já teve perda de tecido, né? Perda de mão. Essa vítima já perdeu a mão, tem que ter um tratamento muito intensivo nisso aqui. Então, essa vítima tem que ser monitorada, tem que ser muito bem avaliada, fazer avaliação primária, fazer avaliação secundária muito bem feita. Porque queimadura, pessoal, é um dos tipos de ocorrência mais difícil e comum de se acontecer. Muitas das vezes as pessoas não levam em consideração, principalmente se a vítima estiver em Glasgow 15, conversando. Então, a gente tem que ter uma visão holística em relação à queimadura, saber qual foi a causa da queimadura, qual foi a extensão da queimadura, como que eu vou fazer uma avaliação primária, como que eu vou fazer a avaliação secundária, como que é o tratamento dessa vítima de queimadura. E aí, na queimadura elétrica, só para florear mais um pouquinho, a gravidade do choque elétrico ele vai variar de acordo com a intensidade, natureza da corrente, o tempo de duração do contato, o trajeto da corrente no corpo, a condição orgânica do indivíduo. Isso tudo tem que levar em consideração na corrente elétrica. Fui acionada por um atendimento de uma queimadura elétrica. A primeira coisa que eu tenho que chegar lá e perguntar, desligou a chave geral? Desligou a chave geral, eu vou saber quanto tempo que ele ficou agarrado lá naquele fio, né? Qual foi a intensidade? Eu tenho que saber de tudo isso. Qual foi a intensidade da natureza da corrente? 220 volts, foi 1000 volts, foi quantos volts? Quantos quilowatts que essa vítima levou esse choque? Né? O trajeto da corrente no corpo, que é o sinal de Jelinek, né? Na verdade, Jelinek. O sinal de Jelinek, eu tenho que tentar encontrar, vou rasgar a roupa, expor essa vítima, se for possível, ali naquele local, se não for possível, levo para a ambulância e vou
à procura desse sinal de Jelinek para ver o trajeto daquela corrente sanguínea. É muito legal, vocês vão ver, espero que vocês um dia tenham a oportunidade de ver isso, que seja dentro do intra-hospitalar, né, na urgência, que a vítima tem sinais de queimadura todinho no corpo dela. Através daquilo ali, daquele sinal de Jelinek, nós vamos ter noção de onde passou aquela corrente elétrica, tá? E a condição orgânica daquele indivíduo. Aquele indivíduo é um indivíduo, né? Ele tem uma morbidade, né? Uma comorbidade, ele tem um diabetes, ele tem uma hipertensão, é um indivíduo obeso, é um indivíduo, né, magro, a estatura daquele indivíduo, a idade, a faixa etária ali é muito importante. Então, esses quatro índices, ele é muito importante para você se considerar na queimadura elétrica. E aí, as lesões, né, por choque elétrico, como eu disse, devido ao aumento do potássio no sangue, nós vamos ter arritmias cardíacas, parada cardiorrespiratória, queimadura na pele, porque eu tenho sinal, né, de Jelinek, que é a entrada e a saída daquela corrente, né, elétrica. Eu posso ter fratura e trauma associado, porque às vezes é um eletricista que está fazendo uma manutenção naquele poste ali, né? E aí ele, infelizmente, teve aquela descarga elétrica e ele sofreu uma queda de grande altura. Então, às vezes, ele tem até um politrauma. Então, são queimaduras também de grande importância de ser tratada. Por isso, pessoal, principalmente a queimadura elétrica, essa vítima tem que ser tratada como trauma. Ela tem que ser imobilizada, ela tem que ser feito o ABCDE, uma avaliação primária, uma avaliação secundária muito bem feita. Senão eu vou perder essa vítima. Qual a conduta na queimadura elétrica, né? A autoproteção, foi o que eu falei. Primeira coisa sou eu, minha vida. Cheguei, foi acionada por uma queimadura elétrica, eu tenho, primeira coisa, saber se aquela corrente ali está desligada, se aquele padrão foi desligado. Se eu preciso acionar, talvez, algum outro órgão, né? Se eu preciso acionar a CEMIG, se eu preciso acionar o bombeiro, se eu preciso acionar a polícia civil, que seja a polícia militar, antes de eu entrar para atender aquela vítima. Então, muitas das vezes é preciso que nós, antes de fazer o atendimento dessas vítimas, eu tenho que, talvez, ser preciso acionar outros tipos de órgãos para poder me ajudar a fazer esse atendimento. Lembrando que é um conjunto de pessoas, é uma equipe, não é só o pré-hospitalar, mas, assim, outros órgãos têm que entrar junto nisso aí. A avaliação da cena é muito importante. Eu até falo que aqui ficou até trocado. A avaliação da cena tem que ser feita primeiramente antes da autoproteção. Eu tenho que avaliar a cena para eu saber o que eu preciso acionar, se eu tenho que acionar ajuda com algum outro tipo de órgão, né? Para poder eu se proteger, para poder entrar na cena. Então, aí vai entrar também o isolamento da fonte elétrica. Se o bombeiro está lá, ele que vai resolver a parte elétrica. Se a CEMIG já está no local, ela já vai interromper aquela corrente elétrica. Então, eu tenho que ter muita atenção nisso aí. E aí que vai entrar a parte do pré-hospitalar, principalmente do SAMU. Geralmente, a CEMIG, o bombeiro, a polícia, eles vão trabalhar na autoproteção, na avaliação da cena, isolamento da fonte elétrica, e aí o SAMU já vai entrar com a paramentação, claro, né, sendo segura, e já fazer a avaliação primária, que é o ABCDE. E aí vai entrar, depois do ABCDE, a avaliação secundária, que é a lesão de entrada e saída, fratura, né, que tipo de curativo, qual a extensão dessa queimadura, quais são os sintomas, passar para a regulação médica, ver a conduta, tratar e ir para o hospital de destino. E aí eu tenho aqui para vocês um cenário, né, que eu gostaria que vocês lessem, refletissem e me dessem um feedback desse cenário. Um dos tripulantes, vítima de explosão no Convence, apresenta queimaduras no membro inferior direito, na parte anterior da perna esquerda e no tórax anterior. Convence é o navio, né, pessoal? É uma parte lá do navio. Então, de acordo com a regra dos 9, qual a extensão dessa queimadura? Eu queria que vocês fizessem para mim essas questões. Quais as condutas a serem tomadas? Quero que vocês me respondam isso aí e me enviem, pode enviar para o grupo WhatsApp, tá?
Sobre isso e tudo, vai ser uma questão que vai entrar em avaliativa, e aí nós vamos discutir depois mais sobre essa questão, mais questões sobre queimadura, tá bom? Então, esse é um cenário que eu quero que vocês respondam, me enviem até semana que vem, na quarta-feira que vem, e eu vou falar melhor disso para vocês no grupo, e eu vou enviar para vocês também algumas questões essa semana de queimaduras, para vocês treinarem. E aí são as nossas referências, PHTLS, eu tirei mais a 7ª edição, mas aí eu atualizei o slide depois, com o PHTLS 9ª edição, que o 7ª edição não falava que especificamente a água tem que ser morna ou quente, mas o 9º mostra muito bem que tem que ser com água morna, de preferência quente, para se tratar uma queimadura química, né? Principalmente se for uma queimadura substancial alcalina, que é a base, né? Porque a base ela tem alto poder de penetração na pele, do que ela queima mais do que o ácido. Então, o PHTLS na edição ele mostra isso. Então, essa é a atualização, a mudança sobre queimaduras no PHTLS na edição. E aí, muito obrigada, uma boa noite, um grande beijo, e a gente se fala no decorrer da semana no nosso grupo da sala. Fiquem com Deus.